Alô Piracicaba, alô região, alô Brasil, nós estamos chegando, nós estamos de volta com mais um Néder especial. O programa de hoje traz uma entrevista exclusiva, um material inédito com um dos maiores nomes do futebol brasileiro, um dos maiores jogadores de todos os tempos, o maior ídolo da nação corintiana, Marcelinho Carioca. Neste programa, Marcelinho Carioca fala sobre a carreira, fala sobre as alegrias e as tristezas nos campos de futebol e fala sobre seus projetos sociais, especialmente voltados para as crianças. Tudo isso nesse programa que relembra a trajetória de um dos grandes nomes do futebol. O início no Madureira, o trabalho no Flamengo, a consagração no Corinthians, 10 títulos de campeão com a camisa do Corinthians, 206 gols em 432 partidas. No total, 513 gols na carreira. Hoje, ex-jogador que se dedica a causas sociais e comanda um instituto que leva o seu nome, o Instituto Marcelinho Carioca. Olha, hoje é um dia muito feliz para todos nós. Estamos recebendo aqui o maior ídolo da nação corintiana, o maior jogador do Corinthians, o mais vencedor com a camisa do Corinthians, Marcelinho Carioca, que está aqui com a gente. E nós vamos conversar muito sobre a carreira do Marcelinho, sobre seus projetos na área social, que ele é uma pessoa idealista, um grande fazedor de justiça social. Começou com muita abnegação a sua carreira profissional e deixou um exemplo enorme, não apenas pelo talento, mas pela determinação, pelo esforço, pela valentia. Prazer tê-lo aqui, Marcelinho. Prazer é todo meu, né? Obrigado pelas palavras, pelo carinho. Realmente, antes de vir para cá, né, a gente tem todas as informações suas, né, que o Chico e o Antônio realmente falaram maravilhas de você e além do mais, não só de você, mas da cidade de Piracicaba. Então, estou à disposição para que a gente possa bater um papo bem gostoso.
Quem ama o Corinthians conhece a verdadeira história de quem realmente vestiu essa camisa, como você costumava dizer, como a sua segunda pele. A gente vê hoje, Marcelinho, jogadores que defendem algumas equipes e que depois vão jogar em outras e que fazem os mesmos rituais de amor eterno. Você não, você foi amor eterno ao Corinthians, nunca escondeu isso e mesmo quando saiu, mostrou que amava o Corinthians, foi de uma lealdade tremenda, né? É essa coisa da segunda pele mesmo, né? Exatamente, eu acho que você pode nascer em qualquer lugar, mas morar você escolhe. É verdade. Então, eu realmente nasci no Rio de Janeiro, sou grato, vamos dizer ali, o Madureira Esporte Clube que eu iniciei, ao Clube do Regatas do Flamengo que me ascendeu para o futebol brasileiro, mas Corinthians minha vida, Corinthians minha história, Corinthians meu amor, bateu muito forte, um casamento perfeito, a segunda pele, grandes gols, grandes conquistas, né, amizades ali dentro, quase 9 anos no clube, né? Uma vida, e então eu sou muito grato porque se eu fui para a Ásia, Oriente Médio, Europa e seleção brasileira, quem realmente abriu essa porta foi a instituição Esporte Clube Corinthians Paulista. Então eu sou muito grato. O que eu fui como atleta profissional de futebol, eu tenho orgulho de falar que foi o Esporte Clube Corinthians Paulista que proporcionou isso para mim, né? Marcelinho, começo teu no Madureira, você tinha quantos anos? Eu lembro que eu morava ali no bairro de Sulacap, do Rio de Janeiro, né, com 7 ou 8 anos de idade, jogando no time do meu pai, né, no Muralha Futebol Clube. Eu lembro que a camisa ainda ficava muito grande na gente, devido a ser pequenininho, quer dizer, também não cresci muito, né? Mas, assim, aquele menino querendo jogar futebol, com um sonho de se tornar um atleta profissional de futebol. Eu lembro que eu falava pro meu pai, e muitas pessoas, às vezes, até do bairro não acreditavam, falavam assim, você não vai chegar a lugar nenhum, você está aí no Madureira. E até execrava por outro lado, porque eu sou filho de um gari, seu Adilson, né, e falo isso com muito orgulho, porque enquanto meu pai parava com um caminhão de lixo em frente de casa, as pessoas questionavam, falavam, poxa, eu vi seu pai varrendo a quarta rua, a quinta rua, mas o que eu mais tinha de precioso era a educação, os princípios de vida dos meus pais, e meu pai, junto com a minha mãe, me levou para treinar no Madureira, né, só que o sonho pulsava dentro do meu coração e daqui a pouco a vida dá um giro de 180 graus. As pessoas que execravam, que apontavam o dedo, né, e começaram a abraçar, a chegar mais perto. E eu lembro de um fato importantíssimo, que quando eu estreiei, né, no dia 30 de novembro de 88, numa quarta-feira, 9h51 da noite, eu estreiei com 16 anos no lugar do Zico, porque eu joguei no Madureira durante 7 anos, e daqui a pouco a vida muda em 2 anos muito rápido. Vou para o Flamengo com 14 anos de idade. Daqui a pouco, passam-se 2 anos, o saudoso Tele Santana leva a gente para treinar numa segunda-feira entre os profissionais. Eu consigo fazer 2 gols, terça-feira ele leva para a concentração, quarta-feira eu estou com 80 mil pessoas no Maracanã. E você era fã do Zico já? Exatamente. Já tinha o Zico como seu ícone? Exatamente, quer dizer, eu tinha as figurinhas dele da Copa do Mundo de 82. Então imagina, no Flamengo olhando ali, Zico, Bebeto, Jorginho, Aldair, do lado do Fluminense, Romerito, Edinho, meu pai na geral. Eu não sabia para onde eu olhava. Só que eu tinha uma coisa na minha cabeça. Se eu tiver a oportunidade, nessa noite, nesse jogo, eu vou fazer dessa bola o meu prato de comida e não vou largar essa oportunidade, porque eu quero ser orgulho do meu pai que está aqui. Eu lembro que eu virava às vezes para olhar para o meu pai na geral, o meu pai assim, vibrando. Mas essa imagem está na minha cabeça. Daqui a pouco, saudoso Tele Santana chega para o preparador físico, o Zico sente a panturrilha aos 10 minutos do primeiro tempo, né? Ele fala, vá lá e aquece o menino. Para não ficar aqui parafraseando nem ficar enfeitando o pavão, eu lembro que no momento não passava uma agulha, né? Não passava uma agulha no momento. Imagino. Né? Mas eu não deixei o medo vencer a esperança, eu não deixei o medo, né, frustrar o meu sonho. Eu queria ser orgulho do meu pai, da minha mãe, a dona Sueli, que hoje mora com o Papai do Céu, e dali a vida foi. Aí você entrou e começou a ser uma referência no futebol brasileiro, com uma grande revelação. Isso aconteceu no dia 30 de novembro de 88.
Como é que foi o seu contato com o Zico depois desse dia? Que conselho que o Zico te passou depois? Vocês conversavam muito? E foi interessante essa sua pergunta, porque na concentração, eu lembro que eu tô no canto do sofá e não tem como você pedir ao mudo do canal, eu quero ver o programa tal. Com 16 anos de idade, você não tem que pedir nada, nem que bater continência. Eu sinto um vulto do meu lado e daqui a pouco senta Arthur Antunes Coimbra, o Zico. E eu não sabia se olhar para a televisão, como é que eu ia conversar com ele, porque eu tinha as figurinhas dele, eu estava no Madureira, tinha tudo ali dele. Daqui a pouco ele falou assim: menino, eu vi você treinando, você tem muito talento, não quero falar de questões técnicas de futebol com você. Ele falou: grava bem o que eu vou te falar. Ele falou assim: você está preparado para entrar amanhã, de repente, nesse jogo, com 70, 80 mil pessoas no Maracanã? Ele falou: estou me preparando muito. Falei para ele: estou me preparando muito. Ele falou: então se prepara, porque a vida tem as suas surpresas. Parecia até que ele estava premeditando. Ele falou assim: vou te falar uma frase que você não vai esquecer nunca mais. Se junte aos bons, será um deles. Se junte aos maus, será pior do que ele. Então, depois dessa conversa, eu corri no telefone da concentração, peguei e liguei para a casa do vizinho, para poder chamar meu pai, porque na nossa casa não tinha telefone, para chamar o meu pai, para poder falar isso exatamente para ele. Daqui a pouco, no outro dia, à noite, 9h51 da noite, eu estou entrando no lugar do maior jogador da história do Flamengo, o maior jogador do Brasil na época, da seleção brasileira. E ali a vida deu um giro de 180 graus. Daqui a pouco você começa a ser a esperança do Flamengo do futebol, o orgulho do bairro, a imprensa invadindo a sua privacidade, enfim. Se você não tem a base familiar, a sustentabilidade familiar, realmente você pira. O Flamengo tinha acabado de ganhar no ano anterior a Copa União, né? Exatamente, foi quando o Zico 87. Retornou, tal. Era aquela euforia toda, aquele gol do Bebeto no Maracanã contra o Internacional. Marcelinho, você veio para o Corinthians depois em 89, é isso? Não, 23 de dezembro de 93. 93 você veio para o Corinthians. Você ficou no Flamengo até esse período. Fiquei até esse período. Ganhou o Brasileiro, ganhou vários títulos. Carioca, Copa do Brasil. Brasileiro, Carioca, Copa do Brasil. Daí veio para o Corinthians. Aí você já chegou, né, com outro status. Você chega assim para ser ídolo mesmo. Com uma confiança, porque você vem de um clube de massa, você vem assim determinado para poder ter a sequência para chegar numa seleção brasileira. E eu lembro que a frase, quando eu desci a rua São Jorge 777 no Tatuapé, né, eu falei pro presidente Alberto do Alibe, com 20 anos de idade eu tinha mais ou menos, falei: presidente, eu vim aqui para fazer história nesse lugar. Eu vim aqui para fazer história nesse lugar. E o presidente olhou meio que desconfiado. Imagina, menino franzino, né, vindo do Rio de Janeiro e ser usado desse jeito. Eu acho que você é o que você pensa, você é o que você projeta para a sua vida, você é o que você escreve para a sua vida. Então, a palavra tem poder, exatamente. Né? O poder da vida e da morte está na língua. Então, vim muito determinado e foram 9 anos de clube, com 10 títulos, o 5º maior artilheiro da história do clube, 206 gols marcados em 432 jogos. Não sozinho, não conquistei sozinho. Conquistei com todos os atletas que trabalhei, com todos os treinadores que comandaram a gente. Mas a cada dia de treinamento, a cada jogo, com a segunda pele, né? Com o manto sagrado. De campeão da Copa Bandeirantes, que foi o primeiro título, até o Mundial, né? Você sabe tudo, né? Você bem sabe tudo, exatamente. Como é que foi essa trajetória aí, Marcelinho? Não, legal, é legal você... Copa Bandeirantes foi, 94. Né, foi o início de tudo. E assim, muitas pessoas não estavam dando valor a isso, mas quem ganhasse a Copa Bandeirantes pegaria uma vaga na Copa do Brasil. Então nós fomos campeões da Copa do Brasil 95 por causa da Copa Bandeirantes. Né, porque o Palmeiras já tinha sido campeão, então entrou São Paulo, Santos e Corinthians. Com as equipes do interior, nós conseguimos conquistar esse campeonato na final contra o Santos. Né, e dali abriu um espaço para a Copa do Brasil, aí nós conquistamos contra o Grêmio.
e daí foi embora. Eu me lembro daquela imagem sua após o jogo contra o Grêmio em 95, você fez o gol da vitória em pleno estádio olímpico, você ali alucinado, gritando com aquela faixa de Jesus na cabeça e a turma pegando no pé, esse cara misturando religião com futebol. Mas aquele era você mesmo, né? Você não estava representando isso que as pessoas não entendiam na época. Era o Marcelinho de coração, de alma, de peito aberto. É aquilo, você sempre demonstrou aquilo que você era e as pessoas sempre, por talvez uma interpretação errada, até invejosa, sempre alguns cutucavam. Mas naquele momento deu para o Brasil inteiro conhecer esse lado teu de religioso e de peito aberto, de guerreiro realmente. Exatamente, porque no momento de alegria, de felicidade, né? Você quer agradecer, enfim, a Deus por tudo, né? Mas às vezes você tem que ser comedido e inteligente e não dar pérolas aos porcos, né? E quer dizer, como o esporte, o futebol é um esporte de contato físico, então imagina, né? Fazer cada gol, cada jogada, colocava a faixa de Jesus na cabeça, né? E as pessoas falam, pô, mas Jesus não vai abençoar o outro time, não? Ah, você fez o gol e não vai abençoar o goleiro? Quer dizer, eles faziam até algumas perguntas pertinentes, algumas colocações. Que abriam um debate. E até inteligente. Mas assim, eu fui o grande precursor de deixar as pessoas um pouco confusas, porque as pessoas falavam, ô Marcelinho, ou ele é maluco, ou ele é marqueteiro, ou ele é falso. Essas três coisas as pessoas falavam muito, mas você só pode falar de uma pessoa quando você convive com a mesma, conhecendo o caráter e a integridade da pessoa. Então, as pessoas que falavam não conviviam comigo. Então, isso nunca me atingiu, porque eu sei da minha consciência, sei da base familiar, sei de onde eu saí, sei de onde eu cheguei e o quanto eu realmente lutei. Mas, como eu falava muito, então eu tinha que ser aquele santinho dentro de campo. Como a gente não era muito, às vezes tinha entrada mais dura, mais viril, as pessoas falavam, não pode fazer. Então, as pessoas achavam que o cristão não podia fazer determinadas faltas ou determinadas jogadas. Marcelinho, eu como corintiano tenho dois jogadores na história do Corinthians que eu acho que são sensacionais. Você e o Vladimir. O Vladimir, eu tenho uma admiração por ele fantástica. Tive a oportunidade de algumas vezes dizer isso para ele e eu quero muito bem o Vladimir. E você, pela sua referência, pelo seu começo, por tudo que você lutou na tua vida para chegar onde você chegou. Você é um exemplo de alguém que lutou com dignidade, teve ali o reconhecimento das pessoas, mas acima de tudo buscou seu espaço. É um exemplo para incentivar essa garotada que às vezes fica meia tensa, meia desprestigiada, meia deprimida. O Marcelinho é um exemplo vivo disso. E o Corinthians, para você, foi realmente aquela luva, né, que dá certinho. Foram 10 títulos, 206 gols marcados em 432 jogos. Ao todo, você marcou na sua carreira 513 gols. No Corinthians, você teve 10 títulos. Nenhum outro jogador que vestiu a camisa do Corinthians teve 10 títulos. Você é um recorde dentro da história do Corinthians. Hoje a gente tem dois ícones do Corinthians, é bom que se diga, Marcelinho Carioca como jogador e Tite como técnico. Vocês dois, 10 títulos conquistados. Eu queria saber de você o seguinte, qual foi o momento mais triste teu com a camisa do Corinthians? Aquele momento que você falou, meu Deus, o que está acontecendo? Foi aqueles pênaltis contra o Palmeiras? Qual foi aquele momento que você falou, pô, mas isso daqui é minha vida, minha casa, minha história? Como aquela paixão que você tem, aquela menina maravilhosa que você, sem querer, acaba ofendendo, né? E você fica desesperado no dia seguinte para pedir desculpa. Qual que foi esse dia? É importante frisar que a instituição, ela está acima de qualquer vaidade, orgulho e estrelismo, né? Porque a instituição ela é eterna, a torcida também. E nós
realmente somos passageiros. E o tempo que a gente permanece tem que realmente fazer o melhor pelo clube. E toda a minha trajetória, poxa, da onde eu saí, menino que vendia para o Colégio Refrigerante Salgado nas praias do Rio de Janeiro, para poder jogar no Flamengo, no Clube de Massa, e o Corinthians proporcionar isso tudo, vão ter momentos maravilhosos, vão ter alguns momentos posso até dizer que de adversidade, né? Mas o momento mais difícil para mim, e vamos dizer triste, foi o momento da Libertadores, daquele pênalti. Mas eu vejo por outro lado, porque a torcida estava toda esperançosa, mas existe sempre um adversário que tem uma qualidade que você às vezes tem que reconhecer o seu oponente. Então o Marcos, o goleiro pentacampeão do mundo pela seleção brasileira, estudou todos os pênaltis na noite anterior. O difícil não é bater o pênalti, né? O difícil é você sair do meio de campo até lá na cobrança. Por quê? Não, eu vou mudar o canto. Não, o Marcos vai ficar parado. Não, eu tenho que rolar. Eu tenho que rolar. E eu sabia que eu era o último, né? E assim, eu falei, não, eu vou no meu canto definido, confiante e bater forte. Só que ele teve a inteligência de sair um pouco antes, mas teve a qualidade de defender o pênalti. Mas o mais bonito foi que o torcedor, ele não veio para cima para cobrar, forte. Ah, você perdeu, então nós não vamos para a final da Libertadores. E engraçado porque a identificação nossa com o torcedor, engraçado e lindo, né? Porque no momento de dificuldade você fica assim, poxa, eu não vou em tal lugar porque a torcida vai pegar no pé. Vou chegar no outro dia para treinar, o torcedor vai em cima. Eles foram, lembra que teve aquela invasão para cobrar da gente, mas em nenhum momento chegou a vias de fato ou apontar o dedo, olha, não, você foi corajoso, né? Você tentou, infelizmente acontece, quer dizer, um torcedor não ir pela emoção, ir pela razão, isso me deixou mais feliz, fez eu ser mais corintiano ainda. Mas esse momento foi um momento que eu lembro que eu abri o chuveiro do Morumbi, né? Gelado, ele estava quente na minha cabeça. Mas você sabe que outro dia eu estava lembrando desse fato. Para mim, assim, a conquista de 2012, invicta da maneira histórica que foi, tem muito a ver com esses momentos difíceis que você lutou, que você com todo aquele grupo. Aquele grupo era muito bom, aquele time maravilhoso. O primeiro Mundial de 2000 nós tínhamos um belo time. Todo aquele grupo, aquela geração que sofreu com você, foi responsável pelo sucesso de 2012, porque foi feita uma preparação mental talvez tão inédita, né? Que acabou pesando, acabou sendo uma construção de um projeto, de um processo natural. Eu acho que valeu. Agora, você, se não tivesse no Corinthians, a instituição é superior a tudo, o grupo era muito bom, os treinadores bons, mas se você não tivesse lá, essas 10 conquistas talvez não viessem. Eu me lembro, por exemplo, do Brasileiro de 98 contra o Cruzeiro. Aquele brasileiro você mandou no campo, né, Marcelinho? Os 3 jogos finais, eu fiz gol nos 3 jogos, e eu lembro que, sabe quando a fase está boa, a bola bate você e entra. Eu lembro que nós tínhamos, estava na 4ª rodada do Brasileiro, já no início, e a gente já estava com 7 gols. Então, quer dizer, estava pintando ali uma artilharia do Campeonato Brasileiro, não para um atacante, para o meio de campo. Eu lembro que o Zico teve esse feito, creio que o Roberto Dinamite jogava um pouco mais avançado, mas sempre eram atacantes, centroavantes ali, né? E, infelizmente, não consegui, fiquei 2 gols atrás de Viola devido, né, com a intervenção do Vanderlei, aquela diversidade que eu tive com o Vanderlei, que ele me deixou 5 jogos fora. Esses 5 jogos, lembro que ocorreram 4 pênaltis, né? Tudo bem, poderia perder os 4 ou poderia fazer os 4, ou sei lá, não sei como é que seria. Mas eu perdi realmente a artilharia do Campeonato Brasileiro porque o Vanderlei não deixou a gente atuar os 5 jogos, senão eu teria sido o artilheiro do Campeonato Brasileiro de 98. Aliás, aquela Copa do Brasil de 2001, contra o Grêmio, que nós perdemos, foi 2001. Você é um historiador, você é um estudioso, você sabe de tudo, hein, né? Coringão é comigo. Marcelinho, viu, aquilo... Eu gosto muito do Vanderlei, tivemos com ele aqui no Clube de Campo no começo de março, se eu não me engano. E por incrível que pareça, né, Éder? Ele, apesar das diversidades, ele foi o melhor treinador que eu tive. Ele, para fazer a montagem da equipe... Taticamente era o mais... Taticamente, na dicção, na oratória, na preleção, formar um grupo, ele é brilhante. Ele só não pode perder o foco.
Perdeu o foco, aí cai o castelo. Mas dia, defeito e falha todo mundo tem, né? lá em pleno Morumbi, o time perdeu a concentração e o Grêmio ganhou aquela Copa lá. Perdemos o campeonato na concentração. Na concentração, teve toda aquela questão. Agora, veja só uma coisa, Marcelinho. Conta uma coisa, eu sempre queria perguntar para você isso. Naquele lance Corinthians e Santos no 2001, 2002, o Paulista. 2001. Que o Corinthians... 3 segundos. 3 segundos para acabar o jogo, 3, 4 né? Que o Gil carregou pela esquerda, Isso. você... O Gil carregou pela esquerda, fingiu que foi cruzar, deu um corte no André Luiz zagueiro, aí eu pedi a bola, ele tocou para mim, quer dizer, não dá para dominar de esquerda, eu fingi que chutar, fiz meio que um corta-luz, e o Ricardo veio de trás e tocou de chapa. O Ricardinho tocou de chapa. No contrapé do Eduardo, o goleiro... Fábio Costa. Foi ensaiado isso aí? Não, Ou foi na hora ali? Não era jogada ensaiada? Não tinha como. Porque questão foi de segundos. A 3 segundos de... Tava acabando o jogo. Tava com meu pai na sala. Eu falei, puta, pai, não dá, né? E de repente saiu. Quer dizer, parecia que era uma jogada ensaiada, de tão perfeita que ela foi. Não foi ali. Foi um lance casual, inusitado. Mas o mais brilhante, o mais perfeito de tudo foi o que o Vanderlei montou, o que ele fez. Ele colocou um ponto no Ricardo, no Ricardinho. E nós não sabíamos, né, Dê? A gente não sabia daquilo. Depois do jogo que eu fui conversar com ele, porque chegou a determinado momento, quando ia entrar o Andrezinho no lugar, não sei de quem que ele tirou, eu lembro que o Ricardo falou, Marcelo, olha, cai um pouco mais para esquerda, porque o André vai ficar recuado, ele vai entrar agora. Aí eu olhei na linha lateral do campo para ver se vinha alguém para poder entrar, não ia entrar ninguém. Depois que eu fui associando as coisas. Então o Vanderlei falando com ele, olha, eu vou tirar fulano de tal, vai entrar o Andrezinho. Quer dizer, olhando não tinha ninguém lá, como é que ele ia saber? Depois que eu fui realmente entender. E nós não sabíamos do ponto, não. Só depois do jogo. Um grande estrategista. Muito, né? muito. Se ele tiver realmente focado e preparado, não tem pra ninguém, não. Ele é fora de série. Você trabalhou no Corinthians ganhando títulos com o Luxemburgo. Trabalhei em 91 no Flamengo. Ele montou o time. Ele montou aquele time. Time campeão brasileiro de 92 foi ele que montou em 91. Oswaldo Oliveira. Isso. Você teve também ali quem mais? Vamos ver. Mário Travalini, que era um supervisor, não chegou a ser técnico com você, o Travalini, saudoso Mário Travalini, né? Conhecia muito a bola também, né? Nelsinho Batista, puxa vida, hein? Quanta gente boa, não, Marcelinho? Só fera, né, rapaz? E você lembra de todo mundo. Puxa vida. Uma coisa que eu recordo, Marcelinho, e quando você foi para a Espanha, defendeu o Valência, a federação através... Sabe tudo da minha vida, ele sabe e toda a história do Corinthians ele sabe. Que legal. Saudoso presidente da federação, Eduardo José Fará, lançou aquela campanha para te trazer de volta para o futebol de São Paulo. Daí foi mais ou menos assim, era um domingo lá, que teve lá, acho que a Rede Bandeirantes lançou no ar lá, olha... Sorteio pela Caixa. Envolveu a Caixa e falou, olha, o torcedor, ligue para esses telefones... Para você, torcedor de Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos, escolher aonde você quer que o Marcelinho vá jogar. Imagina. Obviamente que os palmeirenses poucos ligaram, né? Os são paulinos idem, os santistas idem, e os corintianos em massa, entupiram lá os telefonemas, né? Aquilo foi uma prova de que realmente não tinha... É uma identidade maravilhosa. E você voltou e daí houve mais uma sequência de conquistas maior até do que aquela sequência anterior. Esse é mais um fato inédito, eu acredito, dentro da história do futebol mundial até, né, Marcelinho? Né? E até da minha vida, né? Você ter, assim, uma jogada inteligente, vamos dizer, uma jogada inteligentíssima, um lance inteligentíssimo do saudoso Eduardo José Fará. Eu lembro que a arrecadação foi 4 milhões, mais ou menos, né, porque tinha que pagar o Valência de volta, né, e ele honrou, cumpriu tudo que combinou, né, assim, com o clube e depois com a gente também, porque a gente tinha o direito de imagem ali, esses trâmites todo, mas a oportunidade de poder dar realmente
a gente poder voltar para a cidade de São Paulo, e eu muito confiante, torcendo para o corintiano ligar, e realmente honrou, demonstrou o amor, a presença fidelidade, maciça nas ligações, a gratidão, né? a gratidão, o reconhecimento. Então isso fez eu me tornar mais ainda Corinthians minha vida, Corinthians minha história, Corinthians meu amor. Seleção brasileira, foi convocado em 94, 96, 98, 2001. Você podia ter ido em 98 e em 2002, né, Marcelinho? Eu poderia ter ido até em 94, 94 né? Eu acho também. que você tem que ter autocrítica e autoanálise do que você representa, do que você é capaz de realizar e de fazer. Está no grupo ali de 94. Merecia. Aí a gente entende, né, que existem os interesses pessoais e forças ocultas que às vezes barram determinadas situações, porque nós tínhamos aí conquistado a bola de prata do Campeonato Brasileiro, tinha sido destaque, estava ali com 21 anos de idade, estava voando baixo. Né? 98 a gente bem também, 2002 já no auge também, mas aí o Vanderlei quebrou a nossa sequência, não deixou a gente ter essa sequência na seleção brasileira. Mas acho que o erro está nas duas partes depois também, né? De você dar alguns motivos para algumas coisas, né? E às vezes falar demais. Eu lembro que eu tinha feito 3 gols, né? Contra o Botafogo no Pacaembu, e um radialista chegou e falou: Marcelinho, olha, o Zagallo está em cima junto com o Parreira, você acabou de fazer 3 gols em cima do Botafogo, o que você tem para dizer? Eu falei: eu não tenho que falar nada para ele já viu os gols, ele já estava vendo bem antes. Quer dizer, conhece a trajetória. Eu não deveria ter falado nada daquilo, né? Eu deveria ter ficar quietinho, calado. E eu lembro de uma frase do meu pai. Meu pai falava: Marcelo, quem fala demais dá bom dia a cavalo, né? Ditado popular. É verdade. E tem uma coisa: o que muito abre a sua boca tem perturbação. O que menos abre é o homem, sabe? Mas se eu tivesse essa cabeça que eu tenho hoje, que a cada dia a gente está aprendendo com a vida, com 20 anos de idade, a história seria diferente na seleção. Marcelinho, e o que você acha hoje da seleção brasileira, a Copa do Mundo? O que você acredita que tenha sido o fator principal do desastre que nós tivemos dentro de campo? Primeiro, a desorganização, né? Os interesses pessoais que predominam ali dentro, as forças ocultas. Né? A gente sabe que a CBF é uma instituição privada, mas ela está aqui dentro do nosso país. O governo federal ele tem que intervir seriamente para que possa mudar, principalmente ali nas categorias de base, e colocar educadores físicos, não treinadores que já estão ali, né, me parece, não estou afirmando nada, mas que já tem um relacionamento com determinados empresários, que vai convocar determinados jogadores que já vão para fora do Brasil com 17, 18 anos de idade. Criar uma lei e dar sustentabilidade para que os clubes possam sustentar e fomentar esses atletas na permanência no Brasil, não deixar eles saírem com antes dos 21 anos de idade, isso até mesmo para poder ter o glamour do próprio futebol brasileiro e os clubes de repente virar uma SA, ter realmente esse incentivo das empresas, dos grandes empresários, né? E agora a bola da vez seria o Tite. Seria o Tite, e nada contra o Dunga, é um vencedor como atleta, né? Como treinador acho que tinha que aprender muito mais, mas o Tite bem mais tarimbado. Só que o Tite ele tem um relacionamento com o ex-presidente do Corinthians, tem uma relação com o Corinthians, e como esse ex-presidente ele atacou o Zé Maria Marinho e automaticamente o Marco Paulo Del Nero, né? Então seria inviável colocar o Tite ali dentro. Eu lembro que a Alemanha, na Eurocopa de 2000, ela tirou em último lugar, né? Ela se reestruturou, se reorganizou, colocou educadores físicos nas categorias de base. O tempo de maturação, ao resultado que foi, e realmente dando oportunidade às pessoas de talento. O que nós vimos nessa Copa do Mundo, atletas sem a mínima condição de envergar a camisa da seleção brasileira. Mas a gente sabe, você vê, deixar um Paulo Miranda de fora, por mais que o Luiz Fabiano tivesse algum tipo de problemas comportamental, mas dentro das 4 linhas com certeza ele não ia criar problema, porque ele teria a melhor condição que o próprio Fred, né? O Paulo Miranda melhor ali, tanto contra o Henrique e contra o Dante. Né? Jogadores do meio de campo que não tinham condição de estar jogando como titular. Porque às vezes você citar nomes é meio complicado, mas os interesses pessoais falaram mais alto nessa convocação, nessa Copa do Mundo.
onde foi um desastre total. Porque às vezes até o desastre, né, ele vem para a gente acordar, para a gente se conscientizar e falar, ó, peraí que o negócio tá feio e nós temos que mudar. Nós esperávamos essa mudança, mas eu creio que o comando da CBF não vai deixar tão cedo, não. Marcelinho, e o Bom Senso Futebol Clube? Você acha que traz uma articulação boa ou está fadado a ser mais uma tentativa do que uma resolução? Eu lembro que teve a democracia corintiana, né, que tentaram fazer algumas coisas e não teve muito resultado, né? E você lutar com grandes patrocinadores e com a principal emissora de televisão do país, né, que realmente coloca os jogos a hora que quer. Tanto que o que falava mais, que tinha maior representatividade, era o Paulo André. Então, Paulo André, vamos jogar ali na China, vamos lá para a Coreia. E colocaram ele lá para o outro lado, arrumaram um contratinho para ele. E eu nunca vi... O futebol é um esporte coletivo, mas é o esporte mais individualizado que tem. Porque os atletas não sabem a força que tem, não sabem os seus direitos, os seus deveres, os seus interesses, né? E eu creio que acho que não vai dar. Eu torço para que possa ter um avanço, mas eu creio que acho que está fadado para não ir muito longe, não. Maravilha. Instituto Marcelinho Carioca, você possibilitando o surgimento de novos talentos, dando as oportunidades que você teve até que cavar de uma maneira mais assim difícil. Isso agora pode ser mais facilitado para essa nova geração. Queria que você comentasse um pouco esse projeto, Marcelinho. Eu milito muito forte na área do terceiro setor de responsabilidade social desde 94, assim que cheguei em São Paulo. Né? E em 2003 nós fundamos o Instituto Marcelinho Carioca, que as vertentes principais são o empreendedorismo, integração da família, cobrança dos estudos. A última vertente é o esporte. Por quê? Eu não estou preocupado em formar o atleta profissional de futebol. Eu estou preocupado, sim, em formar o cidadão que sabe defender os seus direitos e interesses perante a sociedade. E nessa última vertente do esporte, num trabalho do contraturno, onde se tirar nota vermelha está afastado, desobedecer o pai e a mãe está fora, assistente social visitando os lares e vendo a parte comportamental e educacional desse menino, palestra com os pais, né? Saiu ali Davi Luiz, Lucas e Williams. Davi Luiz do Paris Saint-Germain, seleção brasileira, o Williams do Chelsea da Inglaterra, né, e da seleção também, Lucas, né, do Paris Saint-Germain e da seleção. Davi Luiz saiu da unidade de Interlagos, o Williams da unidade de Santo André e Lucas da unidade de Diadema, com índice de criminalidade terrível. Sim. Então eu fico extremamente feliz porque nós somos assim um veículo de gerar oportunidade, esperança, realização de sonhos, e fora outros atletas que não foram desportistas, mas estão em grandes empresas com cursos profissionalizantes. Então eu quero realmente expandir isso para o Brasil inteiro. Está com sede aonde o Instituto? São Sede Paulo? em Atibaia. Atibaia. E vocês fazem ali um trabalho de busca desses talentos? Como é que as pessoas podem ter acesso ao Instituto, Marcelinho? Nós temos assim equipes, né, pessoas realmente do staff que tem as informações, recebe as informações, mas a gente vai mais na periferia e olha, entende as necessidades locais, conversa com líderes comunitários, porque a gente não quer vamos fazer aqui uma escola de futebol, porque tem um braço do Instituto que é EBM, Escola de Bola do Marcelinho. Nós vamos ali para quê? Para servir como odontologia, internet, biblioteca cultural, né, um curso profissionalizante. De repente o filho
dessa mãe ou a tia que está levando, para não deixar a criança ociosa, vai lá e faz a prática esportiva e daí surge esses talentos, né? Maravilha. Gente, Marcelinho Carioca, essa figura eternamente consagrada pela sua lealdade, pelo seu amor ao esporte, especialmente ao Corinthians, especialmente ao futuro, porque teve ali uma luta incansável na sua vida, lutou, batalhou, vem de origem humilde e é o orgulho hoje de uma grande família. Tenho certeza que sua mãe, seu pai, todos aqueles que compartilharam daqueles momentos de luta da tua vida se orgulham muito de você, porque você conseguiu mostrar que o esforço faz resultado e que a determinação contida em cada um de nós, junto com essa fé imensurável em Deus, transforma as coisas, transformou a tua vida e transforma a vida de todos aqueles que acreditam. Sucesso a você, parabéns. Eu queria que você, cara, tivesse êxito em tudo que você for buscar na sua vida, porque tudo que você vier a fazer, Marcelinho, tenho certeza que você vai fazer com a mesma paixão, com o mesmo amor e com a mesma determinação que você fez dentro dos campos. Deus abençoe cada vez mais essa sua busca por justiça social, por determinação de lutar pelas pessoas mais carentes desse país. E eu quero aqui dizer o seguinte, que aquele golaço que você fez contra o Santos na Vila, que mereceu até uma placa do Rei Pelé, Pelé ficou com o queixo caído aquele dia lá, aquele chapéu que você deu no zagueiro, meteu de primeira pro gol, que a tua vida seja aquele gol, que você realmente faça na vida pública um trabalho impecável, assim como você fez também dentro dos gramados. Eu fico muito feliz, né? Fico até emocionado aqui com suas palavras, obrigado. Antes de vir realmente para a entrevista, né, os irmãos Formaggio falaram maravilhas a seu respeito, da sua educação, da sua inteligência, a forma como você trata as pessoas, como você conduz e, acima de tudo, como vocês fazem para que Piracicaba possa ser melhor, né? E a gente sabe de todas as dificuldades, mas quando você tem o intuito de fazer um município melhor, isso que deixa a gente com esperança de poder pleitear um cargo realmente público para realmente fazer com que as pessoas possam ter oportunidades, né? Então, eu costumo dizer, se um filho de um gari, que sou eu, chegou, o filho do mais pobre, o filho do mais necessitado, eu tenho certeza que vai chegar, porque eu tive pessoas que estenderam a mão para me ajudar, tive pessoas que me aconselharam, né? Tenho um pai presente até hoje, uma mãe que mora hoje no Pai do Céu, mas foram presentes durante toda a minha infância, juventude, adolescência e a trajetória como empresário e como vencedor na vida. Hoje o que eu mais quero é realmente ser um canal de oportunidade para esses jovens, esses adolescentes, para que não venham ficar ociosos, mas que eles venham ficar longe das drogas, das más companhias, enfim, tudo de maldade que a gente sabe que tem realmente aí fora. Lutar realmente muito pela escola em tempo integral, né? A gente sabe o sistema da saúde como está precário, não só nos municípios, mas às vezes até no próprio país, mas eu tenho certeza que com essa vontade, essa intenção de lutar pelo social, fazer o esporte como meio de inclusão social, a gente consegue fazer muita coisa boa. Eu queria te parabenizar por ser um historiador, por ser um cara que leva a informação, não provoca o sensacionalismo, mas leva a informação para o telespectador. Isso é bonito porque eu estudei comunicação e eu sei que existe a ética e o sensacionalismo. Então eu queria te parabenizar, né, porque você está dentro da ética. Parabéns. Obrigado, querido. Obrigado. Fica com Deus, Marcelinho. Sucesso. Obrigado. Você também. Valeu.
programa de hoje fica por aqui. Fique sempre com Deus. Tchau, valeu!